Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje, antes de mais nada, tá chovendo, então vai ficar essa trilha sonora ao fundo. É quase um ASMR pra vocês dormirem ao som da minha voz com a chuva. Mas tudo bem, porque a gente vai falar de um livro que combina com chuva, que é este. Pode chorar coração, mas fique inteiro. Uns 10 segundos de absorção pra vocês, pra essa capa, esse título, tudo isso. Passou? Passou. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letrinhas, sempre arrasando. A Companhia das Letras, ela tem alguns selos infantis. Tem Brinque Book, tem Pequena Zahar, tem vários. E eu adoro. Boa parte dos livros que eles publicam eu amo, inclusive os infantis eu tô falando. Inclusive os da Moderna, que tem a Salamandra e tudo mais. São, tipo, quase tudo que eu tenho aqui é Companhia das Letras ou Salamandra. E esse livro ele é publicado pelo Glyn Ringtvan e Charlotte Pardee. E, gente, um escreveu o livro, né, que é o Glyn, e a Charlotte, ela é a ilustradora. E uma coisa não viveria sem a outra, porque é um livro com um texto maravilhoso, com uma ilustração mais maravilhosa ainda. Como vocês podem ver, a capa tem a morte e essa menininha conversando. Esse é um livro infantil, a gente deixa ele na setora de 7 a 9 anos por causa do texto, ele tem bastante texto, ó. Bastante assim, né? Geralmente 4 a 6 anos a gente mantém aquelas coisas que é uma frase por página, sabe? Esse ele já tem um pouco mais, então a gente deixa no 7 a 9. Vou ler a parte de trás pra vocês entenderem um pouquinho sobre o que fala. A parte de trás é assim. E conta, não tem jeito. A morte sempre aparece. Não importa o quanto tentemos evitar. Mas se os dias de sol são especialmente divertidos porque sabemos que os dias de chuva virão, talvez a relação entre a vida e a morte também seja assim. É o que as 4 crianças deste livro descobrem quando a morte aparece na casa da avó delas. Essa figura tão assustadora é, na verdade, uma gentil admiradora da vida, e vai mostrar a elas e todos os leitores a importância e a beleza de conseguirmos nos despedir de quem amamos na hora em que ela chegar. Assim, é um livro... Eu costumo dizer que tem alguns livros infantis que não são tanto para crianças. É o caso. Esse é um livro que eu acho que são mais para os adultos do que para as crianças. Embora caiba às crianças, tem muito tabu envolvido, a morte, se despedir, requer que você converse sobre isso com a criança. E, gente, eu sempre fui o tipo de criança e ainda sou o tipo de pessoa que não pode pensar na morte de alguém que já tem vontade de chorar. Pois é, eu penso no meu cachorro, gente, no dia em que ele não estará mais no mundo e minha cara já fica inchada de tanto choro. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Existem crianças que não vão se adaptar com essa história. E existem crianças que vão achar incrível e vão entender a importância. E tá tudo bem. São pessoas e pessoas. Vamos lá. A história tem essas 4 crianças. Num belo de um dia, quer dizer, num feio de um dia, porque o dia lá fora tava feio, a morte entra. E a avó das criancinhas tá muito doente, lá no quarto lá em cima. E elas sabem que a morte veio pra buscar a avó delas. Então elas fazem um plano. Elas começam a servir café, servir, acho que bolinho, vão servindo de tudo pra morte, que sempre muito educada, vai aceitando mais um pouquinho. Pra ir enrolando ela, porque assim elas sabem que quando chegar o dia, ela vai ter que ir embora sem levar a avó. Então elas ficam lá enrolando, pra morte não levar embora a avó delas. A morte, muito perspicaz, sabe o que tá acontecendo. E aí ela conta uma história para as crianças. Ela começa a contar sobre... Vou ler um pouquinho para vocês. Muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam 2 irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. Era uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas no alto de uma dessas montanhas moravam 2 irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada.
E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia da vida das duas irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo, mas ainda assim, as duas sentiam que faltava alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por isso, elas não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. E aí ela vai contando que as irmãs Alegria e Risada e Desconsolo e Sofrimento vão se encontrar e vão formar 2 casais. E só aí a vida deles vai estar completa. Porque a alegria não vive sem o desconsolo e o sofrimento não vive sem a risada. O sofrimento não vive sem a alegria e o desconsolo não vive sem a risada. E a partir daí, ela vai explicar que os dias ruins são ruins, mas os dias bons vêm. E os dias bons só são bons porque a gente sabe que depois vai vir dia ruim. Vocês estão me entendendo? A história é linda. Ó, eu vou mostrar pra vocês a ilustração. Desconsolo e sofrimento. Alegria e risada. E aqui atrás a gente tem talvez alegria e risada, ou talvez alegria e sofrimento, ou desconsolo e risada, enfim, são gêmeos, né? E ela vai contando essa história e as crianças entendem a importância de se despedirem da avó e deixarem a morte levar elas. E tá tudo bem. E olha, eu fico arrepiada só de contar essa história, porque é linda, gente. É muito bonita. Assim, é uma história triste, obviamente, porque a gente tá tratando sobre morte, sobre luto, sobre se despedir das pessoas. E eu não suporto a ideia, por exemplo, de pensar em me despedir de alguém, mas também não suporto a ideia de alguém ir embora e eu não conseguir dar tchau pra essa pessoa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim, a história caiu como uma luva. Esse livro foi mostrado pra mim por um colega de trabalho que passou por uma situação de perda bem intensa quando era criança. E quando ele viu esse livro, ele fez sentido, sabe? E quando ele me mostrou, eu fiquei passada. O título já me pegou. Tipo, pode chorar, coração, mas fique inteiro. Pode sofrer, mas depois saiba que vem a risada. E essa é a beleza dessa história. Então eu recomendo que vocês leiam ela inteira. Recomendo que vocês leiam para as crianças, se a criança for aberta, né, a esse tipo de história, porque assim, tem, por exemplo, eu acho que se eu mostrasse essa história pra minha sobrinha, ela ia se debulhar em lágrimas. E tá tudo bem, porque ela é sensível, e tá tudo bem, tá entendendo? E assim, acho que se eu mostrasse pro meu irmão, ele ia ficar meio tocado, mas reflexivo, mas ia entender, ia passar. E ela também ia entender, mas ia sofrer um pouquinho mais com isso. Então, eu recomendo, mas cabe a vocês filtrar se a criança de vocês, se vocês mesmos vão ter estômago pra pensar nesse contexto. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram o livro, se vocês leram um livro para crianças, me contem aqui embaixo qual foi a experiência de vocês. Espero que tenha sido boa. Até a próxima. Vou trazer mais livros infantis, com certeza, porque eu amo. Eu tô tentando crescer um pouquinho mais minha coleção. Um beijo, gente. Até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mostrar pros familiares, falar, gente, vamos ler esse livro pra fulana, gente, vamos ler esse livro pro ciclano. E é isso. Agora sim, um beijo. Até a próxima.